Uma boa noite. O nosso encontro de hoje, ele é do item 18, Jesus e o relacionamento, e envolve o capítulo 14, o egoísmo, o capítulo 15, a vingança, o capítulo 19, a piedade, e o capítulo 20, amor filial, do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Esse é um capítulo importante, todos o são, mas esse, já que o universo se estrutura em relação. Então, as coisas funcionam na vida, seja em que âmbito a gente olhar, no plano da ecologia, no plano das relações sociais, no plano dos processos que envolvem a dinâmica toda da vida e do universo em relação. Então, desde que o mundo é mundo, as coisas se dão dessa maneira e não há como a gente evoluir, como a gente crescer espiritualmente, isoladamente. Se, de um lado, a proposta da individuação é se tornarmos um indivíduo, e, nesse sentido, conquistar essa capacidade de nos sentirmos inteiros, integrados, e como um ser não dividido. De outro lado, esse processo, essa dinâmica da individuação, não exclui a vida, pelo contrário, inclui essa relação com a vida, e a individuação também exige, segundo Jung, ocupar um lugar, um papel no drama da criação. Ou seja, a ideia é que existe uma alma do mundo, uma alma coletiva, uma dinâmica que envolve essa consciência total e que nós, de alguma maneira, estamos comprometidos com esse todo. Então, de certa maneira, essa nossa caminhada evolutiva vai sempre interagir com N elementos, e assim como nessa cadeia evolutiva os seres mais elementares precisam e dependem de elementos mais complexos e evoluídos, os nossos irmãos mais evoluídos também cooperam e interagem conosco numa grande cadeia de interação, nesse processo de emaranhamento quântico, né, que a gente vem vendo ser comentado, que na medida que as pessoas se afetam umas às outras, elas ficam imantadas e ligadas espiritualmente, de alguma maneira, aonde o movimento de uma afeta a outra e vice-versa. Né? E isso, o Edgar, naquele livro A Criação da Consciência, vai colocar que toda vez que o indivíduo aumenta a sua consciência, o universo todo ganha em consciência. E assim como o universo ganha em consciência, isso vai afetar também o indivíduo. Então, essa visão que a gente está numa vida implicados, né, numa totalidade um com o outro. Bem, sendo a relação uma condição básica, fundamental da existência, com certeza, todo o esforço de Jesus foi trazer para nós, de várias maneiras, em todos os seus movimentos que ele exemplificou no seu testemunho, nas mensagens que ele comunicou através da parábola, ele está sempre colocando essa necessidade do compromisso com o outro. Compromisso em reconhecer o outro como irmão, né, que é uma condição básica na mensagem do Cristo, né, de poder ampliar essa visão de relacionamento, aonde a sociedade da época
estava presa nas convenções ou do sangue, né, e das diferenças sociais, né, escravos, não escravos, e assim por diante. E ele rompe, e por isso ele mobilizou tanto temor e assustou a estrutura da época, porque ele rompe com esse convencionalismo e nos dá uma outra realidade. Somos todos uma grande família, e somos todos irmãos. E, como tal, temos que nos relacionar dessa maneira, ou seja, numa relação de cooperação. Então, isso cada vez mais é uma necessidade entre nós, né? A gente percebe, mesmo quem não é cristão, mesmo que não acredite numa ética do Evangelho, cada vez mais o homem se percebe que, se ele não se comprometer um com o outro, ele está colocando o planeta em risco. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de uma maneira, a gente reconhecer que, sem um caminho de solidariedade, não há saída para o homem. E o Mafessoli, que esteve no Brasil várias vezes, ele, agora em épocas de eleição, ele diz que não vota porque lá na França não é assim, obrigatório o voto. E ele diz que não vota porque não acredita mais nesse tipo de estrutura sociopolítica. Ele acha que isso está falido, e o Mafessoli. E ele, então, propõe que a saída para ele está nas relações. Em a sociedade civil começar novas formas de cooperação, né? A gente vê assim, muita coisa acontecendo, assim, de movimentos comunitários, movimentos sociais, grupais, procurando saídas, né? E ele acha que isso é a saída. A gente vê pessoas tomando consciência, tomando frente, com novos projetos, em todos os setores, na economia. Agora, hoje mesmo, eu estava falando com uma pessoa que está assessorando aquilo que chama de um banco ético, né, de um grupo de pessoas que, lá na Holanda, que era um banco de lucro real, aonde as pessoas não têm que ser exploradas nos juros, e aqueles que recebem empréstimo, então não tem que pagar muito juros, e aqueles que doam, recebem de maneira também equilibrada. E aqui no Brasil tem um grupo querendo organizar um sistema mais humanizado no sistema, dentro dessa visão bancária. Assim como existe movimentos, surgiu na Holanda. E assim como existe vários movimentos aqui em Porto Alegre, ali na URGS, tem grupos que se reúnem todos os meses para poder pensar saídas para a cidade, com projetos que são apresentados, as pessoas podem se engajar. Então, tem muito movimento surgindo aí, em todos os setores, promovendo uma nova visão, onde essa questão da cooperação, da irmandade, de um movimento de união das pessoas em prol de uma coisa maior é importante. Alguns países, como a Suécia, a Noruega, com certeza, a Suécia não sei dizer, eles têm todo um sistema comunitário bem organizado. Eu tenho um amigo que casou com uma moça de lá, e ele me dizia assim, por exemplo, que todas as vezes que os alunos vão sair da universidade, eles fazem um mutirão para pintar, para fazer a manutenção dos quartos, para deixar tudo organizado
para os próximos que vêm. No inverno, se tem uma nevasca, eles têm umas cabanas do governo de proteção, lá tem lenha, tem comida, tudo lá para você abrigar, e depois que ela se serve dos recursos, ela tem que avisar para poderem depois abastecer. E no currículo de toda pessoa, se ela não tem algum tipo de atividade, de algum voluntariado, aquilo pega muito mal na busca de um emprego, de uma carreira profissional. Então, isso já é uma consciência, né, internalizada, que infelizmente aqui falta muito para nós, mas isso é um movimento que, de alguma maneira, a gente vê, apesar do caos, apesar do extremismo, apesar de todo esse movimento que se acirra, do ponto de vista de preconceitos, etc., há todo um outro movimento ocorrendo, onde essa questão da relação e da proposta do Cristo está se apresentando naturalmente, porque não tem outra saída, né? Se eu morrer afogado, eu levo todo mundo junto. E assim vai, né? Gelson, o que eu observo, assim, tenho observado e tem me chamado a atenção, por exemplo, na época dos nossos pais, havia um comprometimento com aquele que morava do teu lado, com a comunidade, onde todo mundo se reunia, se um estava passando necessidade, todos se reuniam, né? E os pais da gente deram esse exemplo. Mas eu observo hoje que esse exemplo ele se perdeu. Os filhos e os netos não estão seguindo. Hoje, o que se vê? Se vê assim, ó, eu e o máximo a minha família. E olha lá. E eu gostaria de saber assim, o que será que levou, uma vez que tu teve esse exemplo dos pais, o que será que levou o ser humano a não seguir um exemplo tão bom? A Fátima é natural de Encantado, de um lugarzinho chamado Linha Argola. E uma das coisas, quando eu conheci ela há 30 anos atrás, que eu vi que começou a se multiplicar naquela região, foram antenas parabólicas. Eu acho que isso responde à questão. Então, um dos sintomas que a gente vive hoje é esse neoindividualismo, esse excesso de uma visão individualista e, por isso, egocêntrica, excessivamente preocupado com o ego. E isso tem uma série de processos que vêm. Eu acho que a tecnologia, as facilidades que foram criando uma nova visão, aonde tudo ficou meio que descartável, né? Na medida que a tecnologia favoreceu muito recurso, antigamente qualquer elemento era visto de uma maneira muito mais valiosa do ponto de vista do que aquilo representa na tua vida, né? Um relógio era passado de pai para filho, né? Hoje em dia, né? Celular, as pessoas trocam como se fosse assim, né? Então, a gente vê que realmente existe um modelo de consumo e de facilidade, e também toda essa geração que precisou muito trabalho e não quis dar trabalho para os filhos, e hipervalorizou a necessidade e o desejo da criança, dando tudo, né? Tem criança que tem tanto brinquedo, mas tanto brinquedo, que ela abre um brinquedo, 2 minutos ela perde o interesse, porque tem um excesso de possibilidades, aquilo não atrai daí, né? E ela nem valoriza. Então, tem vários fatores que vêm contribuir para esse sintoma que a gente vive hoje, né? Então, isso é uma questão bem complicada. Mas a gente vê exemplos muito interessantes. Não sei se vocês conhecem a história do Wagner, que criou a Fraternidade Sem Fronteiras. É muito bonito, porque ele veio lá da roça, de Mato Grosso, né? Sem recurso nenhum,
foi um cara que batalhou e ele tinha sempre uma angústia existencial de fazer alguma coisa pelas pessoas necessitadas. E uma fantasia ligada à África, que não sabia de onde vinha. E aí aquilo sempre mobilizou ele, sem muito recurso. E ele foi depois para Campo Grande, se eu não me engano. Lá, com 30 e poucas pessoas, já se envolveu com uma comunidade carente para dar apoio. E aquela fantasia que ele tinha que fazer alguma coisa também para os irmãos africanos. Quando ele conseguiu se organizar melhor, ele vendeu a casa dele, a única coisa que ele tinha né, e com o irmão dele botaram um negocinho. Esse negócio começou a dar certo, e eles começaram a ter um pouco mais de recurso. Daí, em vez de comprar uma outra casa, ele pegou o dinheiro, comprou uma passagem para a África. Daí viu qual é o país que ele podia ir, porque não falava nenhuma língua africana, ou inglesa ou francesa, dos países que colonizaram aqueles países africanos, e viu que Moçambique ele podia ir porque falavam português. Foi lá, fez contato com algumas pessoas de alguma casa espírita, na capital de Moçambique, fez contato, mas as pessoas trabalhavam, estavam ocupadas, não sabiam como organizar. Daí ele teve alguns sonhos, daí falou com um garçom do hotel que ele estava, daí o cara foi apresentar as comunidades carentes, daí ele ficou tocado e foi indo, daí comprou de novo uma passagem, voltou, né? E agora tem uma estrutura fantástica, né? Que em Moçambique, em Angola, mais dois países africanos, e mais aqui no Brasil, com os venezuelanos refugiados e as crianças com microencefalia. Então, é um trabalho maravilhoso, assim, por uma pessoa realmente dedicada, comprometida e que se doou. Né? Tu vê a força de uma pessoa quando ela se propõe, né, e se entrega. E aí tem um livro, Umbutu, que é sobre a ética africana, que eles têm essa proposta. Foi uma experiência de um antropólogo e que pegou uma série de crianças e botou em cima de acho que era de um jatobá, uma árvore, um monte de doce. E disse para as crianças africanas: quem chegar primeiro vai ficar com todos os doces. E elas começaram a correr em direção à árvore, daí começaram a diminuir o passo, se deram as mãos e foram todas juntos, sentaram e começaram a compartilhar dos doces. E esse antropólogo ficou muito assim, impressionado com a atitude das crianças. Aqui a gente põe, né? Até adulto faz isso, vai atropelando os outros, né? Passando por cima. E se puder, esfaqueia alguém, né? E daí ele perguntou, mas por que vocês não correram e não garantiram? Eles falaram Ubuntu, quer dizer, essa ideia de que um depende do outro e que há, então, essa necessidade de compartilhar e dividir as suas coisas, né? E então a gente vê isso no relato do pessoal da fraternidade, o quanto, apesar da miséria, da pobreza, há toda uma questão bastante solidária lá que a gente não vê mais aqui, realmente. E lá naquela aridez, naquela dificuldade, eles sabem compartilhar e dividir muitas vezes assim o mínimo que eles têm de alimento. Então isso a gente tem que resgatar novamente. Ele é um exemplo para nós, porque nós podemos ver como uma pessoa conseguiu mobilizar tanta coisa positiva, tanto uma pessoa para o lado negativo, né, como, por exemplo, o nazismo, que fez tanto mal para a humanidade, hoje teria outros exemplos, mas também como uma pessoa consegue trazer tanta coisa boa. Né? Por exemplo, de Chico Xavier, é uma injeção de ânimo para nós, né, que às vezes a gente sucumbe com pequenas provas, né, mas que a gente também pode se espelhar nessas pessoas. Né? E aí nós temos esses dois capítulos. Wagner, com W. Nós temos esses dois capítulos, que é o egoísmo e a vingança,
e dois outros que contrapõem, que é a questão do amor filial e da piedade. Então, se de um lado a gente tem a proposta do Cristo, que é essa proposta solidária, que depois São Francisco veio viver isso de maneira também bastante exemplar, né? Ampliando para além da questão humana, para uma irmandade que envolve os animais e a natureza como um todo, né? E ele realmente daí exemplificou isso de forma excepcional, né? Então, se a gente tem toda essa proposta do Cristo, que vai estar lá presente na vida de São Francisco, de outro lado, a gente está tendo que enfrentar esses crimes de ódio, essas barbaridades que é completamente oposta à proposta do Cristo. Pessoas que, por nada, porque um olhou com cara feia com o outro, já sai matando, né? Uma desumanidade, uma crueldade, uma indiferença brutal das pessoas, ou mesmo esse egoísmo, né, essa voracidade que as pessoas querem ter, e parece que nunca chega, né? E a gente vê pelos políticos, quanto mais rouba, parece que mais tem, querem ter, e não precisando. E as pessoas famosas querem ter cada vez milhões e milhões e milhões, parece que nunca chega. Uma fantasia de possuir como uma forma de compensar um vazio muito grande, né? Porque a gente vê essas doenças do vazio e as pessoas de reconhecer nesse vazio essa necessidade de amor que vem que só vai se dar nas relações, se fecham nessa dor do vazio e buscam uma atitude cada vez mais egocêntrica, mais individualista, que vai gerar o quê? Morte, desespero, né? Suicídio, depressão, desespero, violência, porque elas estão querendo buscar a saída do vazio nas questões do consumo, que é o grande sintoma da nossa atualidade, o individualismo e o consumismo. E aí entra o egoísmo. Ontem mesmo eu estava vendo um programa onde uma jovem adolescente de mais ou menos 29 anos de idade, porque hoje, né, estava meio que choramingando porque o pai não queria dar um vestido de noiva de $16.000, né? E um vestido que ela nem gostou, mas porque era grande, a pessoa nem discrimina, né? Nem cabia nela direito, porque era uma coisa monstruosa, ela chegou a cair com o vestido, então, porque era tão pesado, e ela insistia, porque a pessoa não pensa, não discrimina, porque ela estava presa na coisa grandiosa do valor e do vestido, e nem podia avaliar o quanto aquilo, depois aí para uma questão de bom senso, entre aspas, um programa aí de que a pessoa, nos Estados Unidos. Uma questão de bom senso, daí, ela conseguiu comprar um vestido de 8.000 e poucos dólares. Né? Então, tu vê um nível de absurdo. E o pai dela, meio abobalhado, meio Simpson, né? Como a figura do americano, né? O Homer Simpson, né? Achando que coitadinha, o que ela quer eu dou, porque tu vê como a gente pode dizer não para nossa filha. Umas coisas bastante assim complicado do ponto de vista do comportamento, né, desse pai e dessa filha, uma coisa regressiva, adolescente. Então a gente vê a sociedade cada vez mais regredindo, infantilizada, e tendo comportamentos, né, desse teor. E aí a gente tem todo esse capítulo que ele fala que a nossa irmã fala do egoísmo, que ainda é
o pior, né? O pior, junto com o orgulho, né? É o pior dos males da nossa vida. E ela começa com uma citação do Evangelho, em Lucas, capítulo 6, versículo 31, que diz: tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Essa máxima do Cristo, que todos, né, os mandamentos, todas as leis, se resumem numa só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a Ele mesmo. E ela fala que o egoísmo é a úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana. E como tal, ela vai, né, começar refletindo o quanto esse egoísmo vai responder por uma série, inúmeras questões de dramas, de males, que dificultam e impedem o progresso da humanidade. Então, ele realmente é um elemento que, do ponto de vista de uma psicologia e de uma ética espiritual, tem como um dos piores sintomas, piores patologias que a gente pode ter, né? Então, e da importância de, então, buscar superar esse egoísmo. E aí ela fala da importância da gente sair de nós mesmos, né? Que ter todo movimento que para contrapor o egoísmo é o altruísmo, é sair de nós mesmos em favor da vida, em favor do outro e assim por diante. Parece fácil, mas não é. E ela diz que o egoísmo ele se apresenta muito bem disfarçado, que ele se disfarça de várias maneiras, com muita astúcia, habilidade, e a gente justifica. Às vezes a gente dá o nome de amor, às vezes a gente dá o nome de mas a pessoa não merece, ou às vezes a gente dá o nome de mas o que eu quero é o melhor para a pessoa, ou a gente dá vários nomes, mas eu trabalhei tanto, mas e sim, a gente vai justificando para manter o nosso egoísmo presente, né? Mas ele não é nada meu, ele não é da minha família, mas ele tem mais do que eu, mas os outros também podem crescer, porque que eu vou ter que me dispor se eu me esforcei? Então, a gente tem todo um discurso bonito que parece que é muito adequado para a gente não se sensibilizar e nem se abrir para a dor do outro. E a gente fica no nosso umbigo, muitas vezes até num tom vitimoso, num tom assim de que eu não tenho nada, e no fundo eu não me abro para a vida. E muito também numa dinâmica baseada em coisas materiais, né? Como se a única forma de se doar fosse nesse âmbito material, financeiro, enquanto que o altruísmo, enquanto que esse movimento, ele se dá em todos os âmbitos da nossa vida. Então a gente diz: eu não posso porque não tenho recurso, eu não posso porque eu tenho que trabalhar, eu não posso porque eu tenho que dar conta da minha família. E a gente se enche daí de justificativa para não ter que se comprometer em romper esse nosso comodismo, esse nosso infantilismo espiritual, essa nossa negativa de querer realmente crescer. Porque abrir mão do egoísmo é sair da nossa infância espiritual. O egoísmo isso ela também coloca no início do capítulo,
é o remanescente do primarismo, né, da nossa condição ali mais, né, rudimentar. E a gente não quer sair desse lugar. A gente quer ainda se colocar como centro do mundo, achando que o universo todo tem que atender a nossa necessidade e que nós estamos, então, temos que ser amado, valorizado, que a nossa cidade é maior do que o outro, que as nossas questões são mais importantes, que a nossa dor é mais profunda e assim por diante, como uma forma de se manter nesse lugar infantil. E por isso que é tão complicado a gente sair desse lugar, até porque, dentro dessa dinâmica egoísta, tem uma ânsia muito grande de ser amado, de ser reconhecido. Só que de maneira tão equivocada que isso joga justamente ao contrário do que a gente busca. Porque a pessoa egoísta que se fecha nela, ela impede também o amor, né, de ser amada, e impede de viver esse amor porque está presa no seu próprio eu. E isso é um desafio, então, de todos os instantes da nossa vida. Na obra Libertação, não Sim. vai falar de tudo, né? Mesmo porque não dá tempo, trazer esse parênteses. Quando André Luiz, acompanhando o orientador dele na obra Libertação, eles vão buscar O Gregório, um né? contato com o Gregório. Uhum. Mas só que no dia anterior eles assistem a uma cena em que grupos de espíritos, né, se localizavam, né, de forma automática numa região lamentável, né, que era comandada pelo Gregório. E havia ali julgamentos, né? Para quem não, de repente, quem não lembra, quem quiser complementar, fica à vontade, né? E o André Luiz relata alguns julgamentos assim, e ele fala de um determinado momento em que 3 entidades, de maneira estranha, se materializam no ambiente, e um deles trazia um aparelhinho nas mãos, em que aqueles espíritos que ali se encontravam por sintonia, por vibração, né, por ressonância vibratória, ali se encontravam, eles reclamavam de que, por que me encontro num local tão lamentável quanto esse? E um homem se sobressai entre outros, né, dizendo assim, por que me colocais entre usurários? Por que me colocais entre egoístas, uma vez que eu não manipulei haveres durante a minha vida? Fui um homem de letras, e um dos julgadores que ali se encontrava diz que o aparelhinho não se enganava, que a vibração fétida dele, que ele emanava de egoísmo, era inquestionável, né? E que se ele não havia movimentado valores financeiros na vida terrena, ele havia sido um cientista que guardara só para si as descobertas que ele havia realizado, né, enquanto encarnado, e que isso já demonstrava um egoísmo intenso, né, não favorecendo a humanidade na época em que ele se encontrava encarnado. Então, como tudo é vibração no universo, se a caridade, que a Joana coloca ali, como o único antídoto que a vida, eu fiquei impressionado até com essa passagem, como o único meio que a vida, que Deus tem para nos libertar do egoísmo, né, como essa vibração que o egoísmo propicia, que gera infelicidade. Tu imagina aquelas crianças lá, se uma delas resolvesse chegar na frente e tivesse direito a comer todos os doces, como ela faria isso olhando para todo mundo sem poder, né? Que o barato na vida está em compartilhar, né? Está em dividir. Se a gente consegue fazer um curso, eu no final do curso aqui eu quero meu diploma, né, para compartilhar com alguém. Tu imagina se eu sou um ermitão, vou lá para o meio do mato, com quem o barato está em compartilhar, em contar uma vantagem. Eu fiz um curso com o Gelson, né, isso aqui vai ser bacana. Então o egoísmo ele não faz sentido mais, né? A gente tem tanta informação além de Jesus, né, o nosso modelo,
Não faz sentido a gente não buscar É. em todos os aspectos, desde que a gente acorda, vitalizar a caridade, a fraternidade, né, a doação, o compartilhamento de tudo que a gente tem na vida, né? Não faz sentido, mas, por incrível que pareça, as pessoas estão tão presas ainda, e nós também, a gente tem esse atavismo do passado, né? Parece que a gente tem ainda essa marca de uma inconsciência que tende a reagir como até uma fantasia de autoproteção, dizendo é meu, e se eu compartilhar, vai faltar para mim, eu vou perder. Então tem essa fantasia de que se eu doar para o outro, eu vou ficar no prejuízo, ou vou ficar mais pobre, ou vou ficar desamparado, ou que eu vou ficar sem oportunidade e assim por diante. Então, infelizmente, a lógica, ainda mais de uma nossa lógica de uma sociedade extremamente competitiva, que ainda reforça a competição, que tu tem que ser o melhor, tu tem que superar os outros e assim por diante. Então, apesar de ser óbvio que não é interessante a gente ficar preso em nós mesmos, por N, né, questões, né, mas ainda a gente está completamente preso nessa fantasia. É da Joana mesmo, esse pensamento, né? Dividir é a sublime arte de multiplicar. Olha que coisa lindo, linda, né? fantástico. Então, com certeza, né, contrariando essa lógica consumista, capitalista selvagem, de que se eu abdicar dos meus bens, ou de valores, ou de dinheiro, isso vai me faltar. Quanto mais a gente compartilha sabedoria e amor, mais, né, a gente tem. Então é uma lógica, a gente sabe que é diferente, né? Os valores espirituais, quanto mais a gente favorece e colabora em favor da vida, mais aumenta, né? Mais a gente é agraciado e nos engrandecemos em sabedoria e amor cada vez mais. E aí ela lembra da figura de Jesus, né? Da sua atitude, da sua postura totalmente receptiva, de compreensão, de tolerância, de acolher e de gerar em abundância do seu amor, da sua presença, do seu exemplo, possibilidades inúmeras de transformação, né? E ele era tão atento que a mente dele envolvia um campo de acolhimento que a gente não consegue imaginar. A gente tem alguns pequenos exemplos que dão uma ideia assim, quem me tocou? Alguém me tocou na minha veste. Eu percebi, né? E eu consigo perceber a vibração dessa pessoa e a fé dela, né? O que queres? Então, ele enxergava muito além, e naquele manancial que ele tinha, ele oferecia e a gente vê isso concretamente manifesto da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Onde de alguns elementos que algumas pessoas colaboram, né? E até aí ele é generoso, porque ele não prescinde daquilo que a pessoa pode oferecer, então ele diz, traga o que tiver aí, né? Todo mundo está convidado a colaborar, e a partir do que vocês me dão, eu gero uma infinidade de possibilidades, congregando as pessoas nesse movimento
de doação, de cooperação, onde ele é, acima de tudo, a própria fonte, né? O próprio alimento que se doa a nós de maneira plena, de maneira ilimitada, para nos fazer feliz, para saciar as nossas necessidades, as nossas angústias, o nosso desamor, preenchendo a nossa vida de riqueza e de caminhos novos. E assim ela vai fazendo um relato da postura do Cristo, que não se deixava levar por chantagem, nem por um certo tipo de afetamento emocional exagerado, mas vendo em cada criatura, ela diz, né, na página 111, no seu sentimento, não existia, bem no final, não existia lugar para ciúme ou disputa, para suscetibilidades ou ressentimentos, porquanto, humanizando-se, não abdicava de sua procedência espiritual superior, identificando em todas as criaturas a semelhança de Deus, que equivale à procedência inicial, que as torna dignas e credoras de consideração e amor em todas as circunstâncias. Isso é um exercício importante, gente, assim, né? Quer dizer, uma forma de exercitar o amor e romper o egoísmo é ver que por trás ou através de cada indivíduo a gente perceber Deus. Porque se eu percebo Deus em cada indivíduo, mesmo naquele indivíduo mais terrível, naquele indivíduo que tenta esconder dele mesmo a sua humanidade, que não tem consciência dessa dimensão essencial, mesmo ali tu consegue reconhecer o irmão porque tu vê a presença de Deus. O bispo Desmond Tutu, quando teve que falar com o tirano que governava a África do Sul, em favor de romper com o apartheid, ele estava muito indignado, né? Ele é um bispo africano, né? Então, ia ter que falar com uma pessoa que dominava a sociedade, branco, e ele estava muito movido pela indignação, mas ele falou assim, eu não posso falar nele nesse estado. Porque se eu falar desse lugar, eu estou contrariando toda a proposta para romper o apartheid e vou contra o princípio que me move. E aí ele falou que ele teve que lembrar que aquela pessoa, aquele indivíduo também era o irmão dele. E tratar ele como irmão. Daí quando ele conseguiu resgatar isso, essa consciência, e uma consciência que é sentida, verdadeira, ele conseguiu tocar o coração, conseguiu mobilizar recursos e falar de igual para igual para ajudar que aquela estrutura toda de divisão, separatividade pudesse ser superada. Então, a gente vê da importância de não ver o outro como inimigo. A gente tende a projetar no outro a sombra, né? O que é ruim está no outro. E o nosso egoísmo não deixa de perceber a nossa sombra. A gente fica tomado por uma ganância voraz, por essa infantilidade, por esse excesso de necessidade exagerado, que é completamente descabido, e qualquer movimento do outro é sentido como ameaça. E daí temos a tendência de projetar a sombra no outro, achando que ele é nosso inimigo, que ele que é o ruim, que ele que é o que não presta, que ele que prejudica a sociedade e assim por diante, que tem que tirar ele de cena, que essas pessoas têm que não têm direito, em nome desse brutal egoísmo que me move. Mas a gente conseguir poder enxergar em cada pessoa
né, Deus em cada irmão, fica mais fácil. Tem alguém perdido, tem alguém também desorientado, tem alguém que está esquecido de quem ele é, porque ele é um ser divino, mas naquele momento ele está num delírio, numa psicose, né, vivendo uma fantasia enlouquecida, e ele não sabe, ele se perdeu dele. Por mais terrível que pareça ser. Mas aquele ser é um filho de Deus. E Deus está ali presente com a sua presença, e a gente pode reconhecer, então, ali um irmão que muitas vezes necessita justamente não da nossa rejeição, não da nossa crítica, não da nossa atitude fria, mas sim da nossa abertura para acolher, para tolerar, para perdoar, para suportar, para ajudar, para que ele possa despertar em algum momento dessa inconsciência, desse delírio, e recuperar a sanidade e o centramento nele mesmo. Porque um dia nós fomos assim. E talvez estamos muito perto ainda de ser assim, né? E em algum momento, algum ser nos acolheu, nos estendeu a mão, em algum momento a gente foi perdoado, em algum momento a gente foi oportunizado, mesmo com toda a nossa ingratidão, mesmo com toda a nossa atitude contrária ao amor, aos outros, teve alguém que transcendeu a nossa pequenez e, por misericórdia, por caridade, colaborou conosco. Então, a gente tem que começar a fazer o mesmo, né? Senão, não há mudança, nem para nós, nem para o mundo. Então, isso é uma questão que todos nós somos desafiados de igual maneira. Tem uma outra passagem aqui que eu acho bem importante, na 113, que diz, bem no final, enquanto o egoísmo conspira contra a caridade, esta lhe é a terapia eficiente, única que dispõe a vida para desenvolver os sentimentos de fraternidade e de justiça entre os homens. Aí, mais adiante, no meio para o final, diz: a caridade proporciona segurança social, respeito pela natureza em todas as suas expressões, motivação para uma vida engrandecida. Ela expressa, como nenhuma outra proposta transformadora, a lei de amor, que é a alma da vida. E por isso que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que sem caridade não há salvação. E por isso que a gente promove a caridade como realmente a condição mais importante, né? Como na Carta aos Coríntios, por Paulo, né? Que entre a fé, né? E outras virtudes, a caridade é a maior entre elas. Eu acho tão difícil isso, por exemplo, se acontece de um filho da gente, né, um sequestro, alguma coisa assim, né, e que façam alguma coisa muito negativa, é muito difícil a gente enxergar essa criatura com, né, filho de Deus também. Sim, na hora sim. A gente vai achar que é um monstro. É um monstro. Exatamente. Sim, é. Eu acho que é das coisas mais difíceis a gente fazer esse exercício, assim, de saber que mesmo ali tem, né? E muitas vezes, por trás dessa dimensão aparentemente trágica, tem uma justiça se dando. Porque aquilo que parece desumano, injusto, cruel para o nosso filho, para o nosso ente querido, pode ser algo de uma dívida do passado, que às vezes, né, é necessário que haja escândalo, mas aí daquele que gerou escândalo, que às vezes um irmãozinho desavisado está sendo instrumento de um processo mais profundo ligado ao nosso passado.
E daí ela diz, em Jesus não há tragicidade, conforme se observa na conduta dos outros líderes, de outros homens, porque ele soube converter a desgraça em fator de elevação, como lição na qual as ocorrências são sempre instrumentos do processo de crescimento para Deus, sejam sob quais formas se apresentam. Então, independente da condição que a vida nos coloca, e mesmo esses infortúnios, do nosso desafio agir sempre em favor do amor. Desafio. E romper as nossas amarras e nosso egoísmo. Então, vamos... Ei, Gelson, mas no primeiro momento, não tem como a gente ver um filho de Deus ali, né? No primeiro momento, eu acredito que, para mim, pelo menos, eu não consigo. Uhum. Acho que talvez, assim, depois, né, tu vai raciocinando e vai passando aquela raiva, ou aquele, sei lá, aquele desespero, aquela misturança de sentimentos. É sempre difícil a gente ver a pessoa como filho de Deus, porque a nossa lógica está sentada no nosso eu. E aí a nossa dor, é a nossa condição, é a nossa exigência, é a nossa necessidade. E aí, quando o outro fere aqueles elementos que, para nós, são nosso valor, a gente se sente no direito de criticar, de rejeitar e de ver a pessoa só no seu aspecto sombrio, né? E eu não estou desconsiderando que a pessoa possa ter agido mal, mas esquece que, por trás dessa sombra, existe esse núcleo divino que habita ali também ele. Ok, gente. Então, semana que vem a gente continua no item 18, Jesus e relacionamento, nos demais capítulos que hoje a gente não pôde refletir. Então, uma boa noite a todos. Até semana que vem.